Mas, basicamente, a gente entende que sempre quando há uma morte física, há um julgamento. Então... Isso, quando aconteceu de você se tornar um espírita? E Então, antes você era o quê? Você era católico? Não, eu era católico, mas assim, católico... Não né? praticante, católico não praticante. Tipo assim, como quase todo mundo, né? Aí, mas passou o tempo e eu tive vários problemas, inclusive financeiros, mas eu tinha uma estrutura muito boa, tudo, mas eu tive problema financeiro. Minha vida, do nada, deu uma virada de cabeça para baixo. E aí eu fiquei, aí a gente começa a procurar religião, né? As pessoas são assim, infelizmente. A gente chega, o Espiritismo fala que a gente chega na religião por amor ou pela dor. Pela dor ou pelo amor, exato. E eu acabei chegando pela dor, né? E aí mudou minha vida. E aí, antes disso, eu era um cara que vivia uma vida bebida, balada, mulherada. Gostava muito disso. Só fazia isso, na verdade. E eu não conseguia atingir a felicidade real. Porque apesar de eu tinha muito dinheiro, tinha todas as coisas que, vamos dizer assim, a sociedade considera o ideal para um homem, né? Eu era vazio. Eu não era feliz 100%. Você tem aqueles momentos de beleza, nossa, de se divertir, mas depois você se sente vazio, você se sente um saco furado. Então, depois que eu conheci que o Espiritismo, e aquilo me mudou internamente, e aí eu realmente, até hoje, me sinto completo em relação a isso. E hoje você é feliz, Eduardo? Hoje eu sou muito feliz, muito feliz. O que é a felicidade para você? Pô, felicidade é você saber que você está no caminho certo, saber que você está completo, saber que você é um filho de Deus, saber que você tem essa fé que nos move. Porque o cara que... Eu falo sempre, como é que um cara que é ateu vai ser feliz? Não tem como, o cara não tem perspectiva nenhuma. Ou não é? Que perspectiva que o cara tem? Okay. Né? Então, tipo assim, não tem condições. Então, é óbvio que essa felicidade que a gente tem, ela só pode ser feliz mesmo, real e completa, se a gente colocar Deus na jogada, senão não tem como. E aí você tem essa fé dentro de você, que eu tenho certeza que vocês também têm, que é algo que me modificou demais e realmente me mantém muito bem até hoje, mesmo nas dificuldades, porque a gente passa por dificuldades, né? Eu passei em uma recentemente. Todo mundo. Aí, eu acho que qualquer pessoa que ajuda pessoas passa por muitas dificuldades, muitas provações. Muitas. Independente de até mesmo dele ser ateu, não ter nenhum tipo de religião. Se ele se propõe a ajudar as pessoas, ele vai encontrar muitas barreiras, porque parece que amar as pessoas é algo que faz com que o mundo espiritual se mova e comece a dificultar as coisas. Exato. Espiritismo, Eduardo, tem essa ideia de céu, de inferno, de salvação? Tem essa ideia ou não tem? Existe inferno, existe céu para o espiritismo? Qual que é a evolução? Tem salvação, não tem salvação? Eduardo, eu vi uma frase que diz que não há salvação fora da caridade. É uma frase que define o espiritismo? Vocês crêem nisso? E qual é o tipo de salvação que se aponta? Você está certíssimo em relação a essa frase. Não há salvação fora do espiritismo. Não há salvação fora da caridade. Não há salvação fora da caridade. Ela abrange todas essas questões que a gente estava falando. Certo. E também a mudança interior, porque não é só a caridade. O cara não pode... Aí é um ponto muito conflitante com o cristianismo. Né? Porque tem essa questão de aceitar Deus e tal, né? Porque o que você diz salvo por meio da caridade... Esse é um ponto conflitante com o cristianismo. Mas, continue, como que vocês veem essas questões de céu, inferno, salvação? Sim, mas, assim, eu acho que o que você falou também condiz com o que o Espiritismo diz. Pelo seguinte, eu não concordo que uma pessoa que só faça caridade e não acredite em Deus vá estar fazendo certo, entendeu? Okay. Eu não concordo com isso, porque... Pelo Espiritismo, os relatos que a gente vê nos livros, essas pessoas que não acreditam em Deus, mesmo que tenham uma vida boa, etc., façam certo, ao morrer, elas vão ter algumas coisas que não são muito legais. Porque faz parte também do processo você realmente crer em Jesus, crer em Deus, etc. Né? O que acontece é que aí o Espiritismo ele não vê Deus e Jesus como a mesma pessoa. Ele vê realmente Jesus, né? Que veio para a Terra, que reencarnou e etc. E, de certa forma, quando você fala... então, para o Espiritismo, Jesus não é Deus encarnado. Não, mas eu entendo que... Quem é Jesus para o Espiritismo? É um ser muito evoluído que a verdade mesmo para o Espiritismo é o seguinte. Jesus é o governador do nosso planeta. E ele é um ser que tem bilhões de anos de evolução. E
a responsabilidade para nossa evolução é dele, não que ele seja obrigado, mas é o que eu quero dizer assim. Ele cuida de nós, entendeu? Ele cuida de nós, nosso processo evolutivo, etc. Ele e todos os outros espíritos que trabalham com ele. Então, quando você fala, Deus falou comigo tal coisa, o que eu entendo é que quem está falando é um espírito que trabalha em nome de Deus. É assim que eu penso, entendeu? Não seria o próprio Deus. Exato, não seria o próprio Deus, o criador de todo o universo. Mas, na verdade, seria a mesma coisa quando você pensa dessa forma. É tipo quando Moisés falou com Deus ali na sarça, a Bíblia diz que era um anjo, não era o próprio Deus. Isso. Era um anjo representando a Deus. Exato, O espiritismo sempre é assim, o contato com Deus. Isso, exato. Mas é o contato com Deus, porque os bons espíritos, os anjos, eles trabalham em nome de Deus. Então é assim que eu entendo essa questão. E aí, assim, em relação ao céu e inferno, existe um tipo de céu e um tipo de inferno? Sim. É que é um pouco proporcional à vida da pessoa. Então não é que ela vai ou para o céu ou para o inferno. As pessoas, por exemplo, que fizeram muito mal vão para um inferno, que a gente chama de umbral, que é muito ruim. As pessoas que fizeram mal menos vão para um inferno um pouco menos pior. As pessoas que são muito boas, são muito bem recebidas em cidades espirituais, pelos anjos, pelas autoridades espirituais, coisa e tal. Mas, basicamente, a gente entende que sempre quando há uma morte física, há um julgamento. Então, aquela frase lá que fala... Esse julgamento imediato? Imediato, é. Ok. Ele é julgado pela sua vida e ele vai, daí para frente, passar para os processos que devem passar. Entendeu? Então, assim, e como realmente é avaliado as intenções, os pensamentos, as ações, o julgamento vai resultar no que ele deve passar após isso. A gente tem muitos livros espíritas que contam a vida após a morte e tal. Então você tem uma variação muito grande, né? Você tem desde do suicida que fica lá no caixão dele até passar 30 anos, até aquele que sofre, que vai... Por que o suicida se lasca mais que o resto? Porque o que a gente entende é o seguinte: Deus nos deu o corpo para que a gente possa preservá-lo e fazer a nossa boa encarnação, a nossa boa vida. E quando você passa por provas e por expiações, que a gente chama de expiações, né? Você tem que entender que se você nasceu com aquele corpo e com aquela situação é porque você está apto a ultrapassá-lo, senão Deus não permitiria isso, né? Então, se reencarnou com essa ideia, deveria resistir a isso e deveria fazer sua parte. É claro que há exceções, né? Mas o que eu quero dizer assim, para o espírita, o suicídio é algo muito, muito, muito ruim mesmo. É algo assim terrível. É como entendeu? desistir de tudo. E não confiar. Sim, o que eu entendo é, aquele que nasce hoje com um problema mental, por exemplo, foi o cara que deu tiro na cabeça dele. Aquele que nasce com problemas respiratórios foi o que tomou veneno. Na vida passada? Ou na vida passada ou em alguma vida perto, Então entendeu? é uma questão... não necessariamente tem que ser na vida anterior. Normalmente na vida passada mesmo, porque ele danifica, né? Ele danificou o próprio corpo e aí ele volta com algum problema relacionado à última morte. É uma questão de julgamento de conduta, né? Não de... E como que fica a justiça nisso? Você crê que isso é uma forma de Deus fazer justiça? Eu acho que isso é uma forma de Deus ensinar para nós. Não, primeiro é assim, uma forma de fazer justiça. E segundo é uma forma dele ensinar o que não deve ser feito. E aí a gente vai passando pelos processos da vida. Então aquele que danifica a sua cabeça, porque deu um tiro na cabeça porque se suicidou, ele causou um dano muito grande. Então no espiritismo ninguém nasce inocente. Não. Já nasce com a carga das vidas anteriores. Sim. Ou boa. Ou ruim, Ou ruim.